Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Kraken Academy e hoje nós vamos explorar os primórdios da programação e a sua fascinante evolução ao longo das épocas. Para entendermos a programação, precisamos voltar no tempo, lá para os anos 40, 50, quando as máquinas enormes eram usadas para realizar cálculos complexos. Programadores da época criavam código diretamente em linguagem de máquina, uma tarefa árdua e complexa. E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui à Kraken Academy. Meu nome é Aquiles, sou um dos instrutores e fundadores aqui do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar para você como que surgiu as linguagens de programação, qual que é a sua importância, como ela evoluiu ao longo das épocas e como que ela está hoje em dia. E no final do vídeo, dando um spoiler aqui para vocês, a gente vai executar uns comandos bem simples para você já ir se habituando como funciona uma linguagem de programação e vamos dar uma sugestão de um programa muito interessante que você pode utilizar para poder dar os seus primeiros passos na programação, que é uma coisa muito importante para o profissional do Pentest, que acredito que, como é o objetivo aqui do nosso canal, quem está aqui está buscando um pouco mais de conhecimento sobre cibersegurança cibernética. Se você já é um entusiasta da programação, um entusiasta da cibersegurança do Pentest, já deixe seu like aqui no nosso vídeo, curta e o mais importante, deixe um comentário, porque o comentário ajuda bastante o YouTube a entender que ele precisa divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, se esse conteúdo aqui tiver um pouco mais de engajamento, pode ser que a gente faça uma série a respeito de programação. Então deixe nos comentários se você gostaria de ver. A gente vai fazer questão de atender o pedido de vocês e criar talvez uma playlist a respeito de programação, ensinando como funciona e os primeiros passos ali nessa área. Beleza, pessoal? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e o mais importante, deixe aqui o seu comentário porque vai ajudar bastante a gente. Então, vamos ao vídeo. Décadas à frente, com o tempo, surgiram linguagens de programação mais amigáveis, como o Assembly, C e posteriormente o Python. Essas linguagens tornaram a programação mais acessível e possibilitaram o desenvolvimento de softwares mais complexos. Com a chegada da internet, a programação ganhou um novo patamar. No entanto, essa evolução trouxe também consigo desafios e riscos. Hackers começaram a explorar vulnerabilidades em códigos para realizar ataques maliciosos. Em casos reais, vimos a programação sendo mal utilizada para invadir sistemas, roubar informações sensíveis e até mesmo causar danos significativos. Um exemplo notório é o caso do Stuxnet, um worm que visava sistemas industriais e causou estragos significativos. Então pessoal, se esse aqui é o primeiro vídeo que você está vendo no nosso canal, nós já temos dois vídeos onde a gente aborda sobre esses tipos de vírus, como o Stuxnet e mais recentemente a gente falou um pouco sobre o Morris Worm. Então para ilustrar um pouco mais essa parte aqui que eu acabei de mencionar para vocês, dá para vocês darem uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição a respeito desses dois vírus, que nada mais são do que scripts programados para poder executar certas coisas e explorar algumas vulnerabilidades no alvo. Dessa forma, é importante eu falar para vocês que existem vários ataques que a gente consegue utilizar a partir do conhecimento de programação. Por exemplo, se a gente está fazendo um teste numa aplicação web, por exemplo, essa aplicação ela foi construída numa linguagem. Se a gente conhecer aquela linguagem, a gente pode dar uma olhada de que forma que aquela aplicação ali está se comportando e começar a inserir códigos maliciosos dentro daquela aplicação. Como por exemplo, a gente pode fazer um ataque de SQL injection, ou então a gente pode descobrir um parâmetro vulnerável na URL e tentar uma execução remota de códigos. Enfim, existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com conhecimento em linguagens de programação, seja as linguagens de web, como PHP, JavaScript, etc. ou os outros tipos de linguagem, como Python, C, C++, enfim. Foi só para abordar com vocês um pouco mais sobre essa parte de exploração de vulnerabilidade e nesse momento principalmente nessa parte de exploração web. Então já vai anotando que posteriormente a gente vai abordar um pouco mais sobre esse assunto. Diante desses desafios, entra em cena o Pentest, uma prática essencial para identificar e corrigir vulnerabilidades antes que sejam exploradas por criminosos cibernéticos. A segurança é uma constante batalha entre aqueles que criam códigos e aqueles que procuram explorá-los. Dessa forma, nessa jornada pela história da programação, percebemos que a evolução traz consigo desafios. Cabe a nós, entusiastas e profissionais, garantir que essa ferramenta poderosa seja utilizada para o bem, protegendo sistemas e dados contra as sombras que rondam o ciberespaço. Então pessoal, já com o nosso programa aqui aberto, eu vou mostrar para vocês alguns comandos bem simples, para vocês conseguirem dar o pontapé inicial e posterior aos comandos que eu vou mostrar para vocês. Inclusive vou sugerir um canal de um camarada muito bom, que inclusive foi por onde eu comecei a estudar programação. Então vamos lá.
Primeiro, pessoal, aqui a gente está com o nosso PyCharm aberto. E o que é o PyCharm? Ele é um idle onde a gente consegue inserir alguns comandos e ele vai dando para a gente sugestões para poder melhorar o nosso código. Inclusive, ele fala quando o código está errado, de que forma que a gente pode melhorar para a gente conseguir ir adaptando o nosso código, deixando ele numa sintaxe bem visível e simples de ser entendido e executado. Então vamos lá. Aqui vocês podem ver que eu já tenho vários desafios e vários exercícios realizados. Então de que forma que a gente começa aqui? Eu vou clicar com o botão direito nessa parte, a gente vai vir aqui em New e a gente vai criar um Python File. Qual vai ser o nome do script que a gente vai criar? Eu vou dar o nome do script de Kraken. Aperto Enter aqui e ele cria aqui, ó, inicialmente a base onde a gente vai começar a executar os nossos códigos. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para o lado. E o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou criar uma variável chamada aqui, ó, nome, por exemplo. Vou colocar um sinal de igual e a partir disso eu vou começar a executar o valor daquela variável que a gente acabou de criar. E de que forma eu vou fazer isso? Bom, eu preciso que a pessoa que for executar o script, ela insira um dado. Para a pessoa inserir um dado, a gente tem que colocar aqui, ó, a palavra input. Colocada a palavra input, a gente vai abrir um parêntese e tudo que a gente colocar dentro da palavra input significa que o Python vai perguntar para a gente poder inserir esse tipo de mensagem. Vou colocar aqui entre aspas a palavra, por exemplo, a frase: digite o nome do seu canal preferido. Eu vou colocar aqui dois pontos e abrir um espacinho. Aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte: o sistema ele vai ler aquela informação e vai mandar para a gente. Logo aqui embaixo eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui então a palavra print para poder o Python imprimir na tela para mim essa informação da seguinte forma: o seu canal preferido é... E vou abrir um espacinho aqui. Depois do espaço eu vou colocar entre chaves para poder a informação que eu inseri durante a pergunta que o Python fez para a gente, ela vai ser colocada dentro dessas chaves aqui. Para isso acontecer, a gente tem que fazer o seguinte: depois dessas aspas, a gente tem que colocar aqui, ó, ponto format, e dentro do parêntese a gente vai colocar o nome, que no caso é a variável que a gente criou aqui. Então toda vez que a pessoa digitar alguma coisa aqui dentro, ela vai ser referenciada pela variável nome, que a gente vai colocá-la aqui, ó, dentro do parâmetro format, que vai ser executado dentro dessas chaves. Parece um pouco confuso, mas é bem simples. Depois disso, é só a gente colocar o script para rodar e vocês vão entender o que está acontecendo. Digite o nome do seu canal preferido. Aqui, ó, o meu canal preferido é a Kraken Academy. Eu aperto Enter e ele vai printar na nossa tela: o seu canal preferido é Kraken Academy. Por quê? Ele está pegando aqui a variável nome e está colocando ela dentro dessas chaves aqui que a gente está fazendo. E eu posso fazer o seguinte: aqui, ó, digite o nome do seu canal preferido. Eu aprendi isso com o professor Gustavo Guanabara e ele tem um canal, Curso em Vídeo. Se eu apertar aqui, ó, seu canal preferido é Gustavo Guanabara. Então, pessoal, esse vídeo aqui era basicamente o que eu queria trazer para vocês. E se vocês se interessarem um pouco mais da linguagem de programação, tem o canal do Professor Guanabara, que eu acabei de colocar aqui para vocês. É só vocês irem dar uma olhada lá. Ele tem várias videoaulas a respeito da linguagem de programação. Ou então, se você quiser que a gente traga um conteúdo aqui no nosso canal a respeito de programação, a gente pode esmiuçar para vocês sobre a ótica de um pentest, sobre a ótica da cibersegurança, como que um script funciona. A gente pode executar um script na prática e dizer para vocês depois, dissecando o que está acontecendo em cada uma daquelas linhas de código, para poder ficar um pouco mais legal para vocês e ficar um pouco mais interativo essa relação entre a gente, que está tentando trazer um conteúdo interessante para vocês, e vocês que gostariam de ver coisas específicas aqui no nosso canal. Vale lembrar também que a gente tem um curso, pessoal, de introdução ao pentest. Nosso curso ele tem quase umas 95, 96 aulas mais ou menos ali, todas elas voltadas para poder te trazer do zero até o momento onde você vai conseguir caminhar com as suas próprias pernas nessa área da cibersegurança e do pentest. Então, só para não me estender muito, vale lembrar também que a gente tem um e-book gratuito com muita ferramenta, várias coisas interessantes, conhecimentos básicos para você poder se inserir nessa área do pentest. Dito isso, eu já deixo aqui para vocês um abraço, peço novamente que curtam o nosso conteúdo, comentem, é importante demais para a gente, e se inscrevam aqui na Kraken Academy. Então, um abraço, pessoal, e continue acompanhando a gente.